Shalom, shalom, boa tarde, shalom, shavuotov, que tenhamos, uma nova semana pela frente aí, que a partir do pôr do sol de ontem, nós iniciamos uma nova semana e que seja uma semana abençoada, à luz dos olhos do Eterno, à luz da sua Torá, e que seja uma nova semana, que tenhamos aí, os novos estudos da nova porção da Torá. Hoje nós estamos na terceira porção da Torá, do novo ciclo dos estudos. A nossa paraxá de hoje é Lech Lecha, que está a partir de Bereshit, capítulo 12. E a nossa primeira aliá está no capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, e a nossa primeira aliá vai do versículo 1 até o versículo 13. Hoje nós estamos no dia 25 de outubro do ano 2020, do calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 7 do mês de Reshivan, do ano 5781. Iniciando esse novo ciclo, da semana, vamos dizer assim, uma nova semana se renova e uma nova oportunidade a cada dia, a cada momento, Deus vai nos dando de podermos aí viver de forma que os nossos atos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, a nossa visão seja sempre em prol da revelação de Mashiach, para que aconteça em nossos dias, no nosso tempo, e que seja para agora. Amém. O nosso Rebbe nos dá a seguinte palavra: o que devemos saber. É importante as palavras do nosso Rebbe, Menachem Mendel. Assim ele diz: no Sagrado Zohar está escrito que, devido ao estudo da sabedoria oculta, a libertação final virá com compaixão, não só com julgamento. Agora, a sabedoria não é mais oculta. Os mestres e sábios encontraram maneiras de torná-la acessível a todos. Aqueles que estudam e divulgam estão trazendo compaixão divina e redenção ao mundo. Então, com a revelação da sabedoria da Torá, com a revelação da sabedoria do monoteísmo, a crença no único Deus, o único Criador, o único Salvador, nós estamos trazendo, através das lideranças rabínicas, ligadas principalmente ao Rabad, que é o nosso caso, o nosso Rav Yaakov Geranstadit, do movimento Rabad, sob a sua liderança e suas orientações, nós estamos tendo as revelações para este último tempo, para a sabedoria que até então estava oculta. Aí alguém pode dizer, mas por que os judeus não trouxeram mais cedo o conhecimento destas coisas que hoje estamos tendo, ouvindo, estamos tendo um contato direto com essa sabedoria, com essa palavra da verdade? Porque esteve oculto por mais de 3.000, em torno de 3.300 anos? Se você buscar na história judaica, você vai encontrar que, de fato, o povo judeu não teve tempo para poder sair do seu núcleo para chegar aos não-judeus, às nações, e poder falar abertamente desta sabedoria, a sabedoria oculta da Torá, o conhecimento real e verdadeiro do único Deus. Devido às grandes perseguições que houve através desses milênios, momentos em que estava em jogo, em perigo, a própria existência do povo de Israel. O mais recente podemos aí lembrar
sobre a questão do Holocausto. Então, a partir, até esse momento, vamos assim dizer, realmente o judaísmo precisou preocupar-se em poder sobreviver diante de tantas e intensas perseguições. Mas a partir de 14 de maio de 1948, quando o povo judeu retornou a Eretz Israel, a terra de Israel, então aí começou a oportunidade de poder se expandir para as nações não judias, para os não judeus, começou a oportunidade de realmente o conhecimento desta verdade, desta realidade. Quando até então, né, podemos ainda dizer que as coisas eram ainda bem, mas bem assim mínima nesse sentido. Mas depois que nós tivemos o nosso sétimo Rebbe, Menachem Mendel, e aí nós tivemos sob a sua liderança o mundo judaico. Foi através do nosso Rebbe, o justo da nossa nação, o sábio da nossa geração, melhor dizendo, houve então por parte do nosso Rebbe insistente aviso, incentivo para que o mundo judaico saísse da sua zona de conforto e procurasse obedecer aquilo que Deus determinou a Moshe no Monte Sinai. Aquilo que Deus vem mostrando desde os tempos, principalmente de Noé, e posteriormente é o que nós vamos entrar no dia de hoje, na nossa paraxá, com a vida de Avraham, ou Abraão. Através disso daí, o nosso Rebbe começou a instigar os rabinos a saírem da zona de conforto e obedecer à determinação do Eterno, a partir de Noé e a partir do Monte Sinai, levar às nações, levar aos não-judeus o verdadeiro monoteísmo, a crença no único Deus, aquele que é incorpóreo, aquele que é indivisível, o único Salvador, como diz bem o profeta Isaías. Não há Deus e Salvador fora do Eterno, o Todo-Poderoso. Por que incorpóreo? Incorpóreo porque Deus, ele não se materializa em corpo humano. Ele é o Ein Sof, o infinito. Ele é a luz infinita. É impossível o infinito fazer parte do grupo finito. Isso é uma das principais lições que nós aprendemos na escola sobre a questão de matemática. O conjunto finito e o conjunto infinito. Nunca o conjunto infinito cabe no conjunto finito. Então, o Ein Sof, o infinito, ele não tem, é impossível ele se materializar num corpo humano para se manifestar aqui nesse mundo inferior. O que nós temos é a sua Shekhinah, uma porção da sua centelha infinita divina que se move entre nós. Ele é incorpóreo, ele é indivisível. Por que indivisível? Porque no Eterno não há dois e nem três, não há dualidade e nem trindade e outras coisas mais. Ele é Echad, ele é um, ele é único. E através destas questões, então o nosso Rebbe, ele incentivou de forma incansável, né, nos anos 70, 80, princípio dos anos 90, para que os rabinos saíssem realmente da zona de conforto e procurassem os não-judeus entre as nações não-judias para trazer esta sabedoria que até então estava oculta. E através disso daí, chegamos aos dias de hoje, onde nós, por exemplo, temos aí o nosso Rav Yaakov Gerenstad, do movimento Chabad ortodoxo, que é a nossa liderança e tem trazido de perto estas realidades, estas verdades, e em vários estados do nosso Brasil, comunidades regionais com seus emissários, os líderes regionais estão aí divulgando o monoteísmo. A pergunta é, qual é a relação entre Noé e Abraão?
com tudo isso que nós acabamos de falar? E qual é a ligação que há entre Noé e Abraão e nós, não judeus, para os dias atuais? Nós encerramos no dia de ontem a segunda paraxá de nome Noé, que tem tudo a ver com as nações não judias, que tem tudo a ver com os não judeus. No final dessa paraxá de ontem, nós já tivemos aí a introdução à vida de Abraão. E a partir de hoje, nós teremos aí cada vez mais estudos sobre Abraão. E a ligação disso tudo. Primeiramente, Noé, ele não saiu divulgando o monoteísmo. Ele apenas construiu a arca na esperança que aquela geração pudesse se arrepender das suas iniquidades e voltar para Deus. Mas chegou um ponto em que se tornou impossível isto. E aí então Noé precisou se recolher para dentro da arca junto com a sua família. Quando Noé fez isto, a ligação que nos diz nesse sentido é que Noé, ao se recolher à arca, ao se recolher para dentro, né, da sua casa, o mundo lá fora padeceu. Os sábios dizem que há momentos em que nós precisamos nos recolhermos e recolher a nossa família, para que a nossa família possa ser realmente preservada diante do dilúvio que se encontra lá fora. Esse dilúvio representa realmente a promiscuidade, a idolatria, o roubo, a inimizade e todas as coisas semelhantes a isto no campo negativo. Então, momentos em que a nossa família ela precisa ser preservada, reservada, para se alimentar bem e fortalecer bem as suas raízes. Quando Noé saiu da arca com a sua família, saiu para um novo mundo, para uma nova geração. E mesmo assim, nós vimos aí a questão da Torre de Babel. Aquela geração não aproveitou as lições do dilúvio. Quando vamos para Abraão, a ordem que o Eterno dá a Abraão sai da tua terra e da tua parentela. Ler lechá, vai por ti mesmo. Então, Abraão, ele saiu de toda a sua casa, saiu de toda a sua parentela e foi realmente, como diz o Eterno, para uma terra que eu te mostrarei. A partir desse momento, Abraão, por onde andou, ele exalou o perfume do monoteísmo. Então, Noé se recolheu. Resumindo, Noé se recolheu, Abraão saiu. Isso significa aquilo que o Rebbe disse aos rabinos nas décadas de 60, 70, 80 e princípio da década de 90. É hora de sair, é hora de cumprir a mitzvah do Eterno de levar o monoteísmo às nações, aos não-judeus, pois nós estamos no limiar de um novo tempo, que é a era messiânica. E o próprio Rebbe disse que esta é a última geração sem Mashiach, e que esta é a geração que vai ter o privilégio de ver a manifestação de Mashiach, a revelação do verdadeiro Mashiach. E assim, então, se cumpre no sentido de Noé e Abraão. Houve um tempo em que os judeus precisaram se recolher para se preservarem, para sobreviver. Mas agora, a semelhança de Abraão, a partir da década de 90, chegando até nós de forma mais intensiva. Então, sim, os filhos de Abraão saíram para levar o monoteísmo às nações e aos não-judeus. E hoje nós podemos estar aqui falando do monoteísmo, falando da crença no único Deus, porque eles saíram da zona de conforto e trouxe o monoteísmo até nós. E nós precisamos aprender as mesmas lições
não ficarmos na nossa zona de conforto e sairmos para falar aos nossos irmãos não judeus que há um só Deus, que há um só Salvador, aquele que é único, indivisível e incorpóreo, e que ele tem o tempo determinado para revelar Mashiach, para a redenção e a correção de todas as coisas na era messiânica, preparando plenamente as nações para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, resumindo, esta é as comparações que nós podemos fazer e que nós podemos aprender no sentido de Noah, Abraão, os judeus, o Rebbe e nós não judeus. Que nós realmente possamos aí também sairmos da nossa zona de conforto e falarmos cada vez mais do monoteísmo. Ok? A partir dessa introdução, né? Então nós queremos aí falar um pouquinho mais detalhadamente sobre Ler Lechá. Então a Parashá Ler Lechá, que é a partir do capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, e a nossa primeira aliá, que é a nossa primeira chamada à leitura da Torá, está no capítulo 12, verso 1 até o verso 13. E a introdução da nossa Parashá Ler Lechá, né, a tradução diz, né, de Ler Lechá, vai para ti, né? São as mais importantes, segundo os nossos sábios, as pronúncias da história do povo judeu. Com elas, Ler Lechá, Deus fez Abraão tomar um caminho que reverteria o processo da degeneração ao qual a humanidade estava presa desde a expulsão do Jardim do Éden, um caminho que por fim a conduziria à entrega da Torá no Monte Sinai. Houve, como sabemos, né, vários indivíduos justos que precederam a Abraão, mas nenhum deles havia até então conseguido deter o curso do distanciamento de Deus que tomara conta da terra. Ou seja, até Abraão, o distanciamento entre Deus e o ser humano estava cada vez mais aumentando. E mesmo Noah sendo um justo, um tzadik, ele não conseguiu diminuir esse distanciamento, né? E enquanto que realmente Deus queria o quê? A aproximação e não o distanciamento, né? Então, Abraão, a partir de agora, ele vem com as suas atitudes, né? Obedecendo, Ler Lechá, vai para ti, né? Então, sai da sua zona de conforto e vai em frente. Eu te mostrarei uma terra que darei à sua descendência, né? Mas aonde você for, leve o perfume, o doce perfume do monoteísmo. E foi o que Abraão fez, né? E hoje nós estamos aqui desfrutando do trabalho inicial que Abraão teve naqueles dias. Abraão, por sua vez, não se deixou abalar pela corrupção desenfreada à sua volta. Ao contrário, foi precisamente a depravação do mundo que o inspirou a tornar-se um ativista. O ativista aqui que está falando é no sentido bom da palavra ativista, ou seja, um ativista para aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? E não um ativismo enganador e perverso ainda por cima. Como vimos no final da paraxá anterior, Abraão circulava entre os seus contemporâneos, apontando o absurdo de seu modo de vida e encorajando-os a aderir ao seu despertar monoteísta, né? Tudo isso mudou quando Deus pronunciou suas primeiras palavras a Abraham, Ler Lechá. Primeiramente, o próprio fato de Deus ter respondido abertamente aos esforços de um ser humano para dedicar sua vida à verdade,
mudou as regras para sempre. Deus demonstrou que realmente é acessível àqueles que o buscam com sinceridade. Sim, Deus falou a Noé, mas o fez unicamente por iniciativa própria. Noé não procurou Deus ativamente e nem se desempenhou na difusão do monoteísmo, como nós vimos na paraxá anterior. Em segundo lugar, sobre a questão ler lechá, os nossos sábios nos traz. Com essas palavras, Deus transformou Abraão em seu emissário. E Abraão já não atuava simplesmente como um visionário inspirado. Agora podia falar em nome de uma autoridade maior, o que tornava a sua mensagem incomparavelmente mais persuasiva. Portanto, foi apenas graças ao seu trabalho, depois que Deus lhe falou que a presença divina começou sua verdadeira descida de volta à terra. Ou seja, somente depois desse ativismo positivo, correto, justo, firmado não na ideologia humana, mas firmado nos preceitos, nos princípios do eterno, é que aí começou novamente a verdadeira descida da Shekhinah, da presença divina de volta à terra. E por fim, em terceira questão, o mais importante, quando Deus disse, vai, Deus fez de Abraão uma nova pessoa, que a partir daí poderia desenvolver-se, superando suas próprias habilidades. Vai para ti. Quando você vê, ouve e lê e traduz ler lechá, vai para ti, você está vendo de uma forma simples e superficial. Mas quando você vai adentrar de forma mais profunda em ler lechá, então os sábios dizem para nós que significa: vai para o teu eu verdadeiro, o teu eu mais elevado, e o eu que jamais conseguiria atingir sozinho. A definição de um indivíduo divino, então, deixou de ser aquele que se liga a Deus conforme os limites da capacidade humana e se tornou aquele que se liga a Deus progredindo infinitamente além dos limites da capacidade humana. Por isso, o nosso progresso em servir a Deus, conhecer a Deus, o nosso progresso cada vez mais de divulgar o monoteísmo, a crença no único Deus, ela é infinita. Você não pode parar. Não há um stop. Não há. Enquanto você tiver vida, você precisa continuar levando em frente o monoteísmo. Levar em frente as pessoas que estiverem próximas de você e aonde você for, levar o conhecimento cada vez mais que há um só Deus, o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Então, por isso, a partir de Abraão, então, aquele que se liga a Deus progredindo infinitamente, além dos limites da capacidade humana. Como que você pode entender além da capacidade humana? Você pode dizer assim, puxa vida, todo ser humano tem os seus limites. Positivo, você pensou certo, correto. Todos nós temos os nossos limites. Todos nós somos limitados. E é quando nós chegamos nesse limite, é aí que entra você e Deus. Ou seja, aquele distanciamento que havia entre Deus e o ser humano, depois de Adão pecar e ser expulso do paraíso, a geração de Noé, esse distanciamento entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano, através de Abraão, agora, isso tornou-se possível. Não há mais o distanciamento,
Não há mais o que? A separação. Só se você decidir, eu não quero saber nada de Deus, eu não quero andar com Deus. Aí é diferente. É o seu livre-arbítrio e aí você decide. E Deus não vai interferir nisso. Mas a vontade divina, a vontade do Pai Celestial é que o distanciamento ele seja cada vez mais reduzido entre você e Ele. Ou seja, entre o ser humano e Deus. E aqui se tornou possível isto. Por isso que quando o ser humano chega ao seu limite, ele se aproxima de Deus e aí então acontece o inacreditável. Aí acontece o sobrenatural. Deus, ele passa a dar a você forças além do seu limite. Forças além das suas próprias, além do seu próprio vigor. Então você chega naquele ponto em que diz assim, puxa vida, parece que eu não iria conseguir. Quantas vezes que você experimentou isso na sua vida, mesmo sem ter essa consciência de Deus? Quantas vezes que você chegou ao seu limite para buscar alcançar alguma coisa e você chegou num ponto e disse, meu Deus, não tem mais jeito, cheguei no meu limite. E de repente você sente novas forças, você vislumbra novas oportunidades, você vislumbra escapes, saídas, portas abertas, e então você continua, você não regride, você vai em frente, e você chega num ponto e diz, puxa vida, eu achava que não conseguiria, mas graças a Deus eu consegui. Mesmo você sem vislumbrar estas realidades elevadas espirituais, ainda você dizia, graças a Deus eu consegui. Por quê? Porque a tua alma divina estava mostrando para você que Deus não se esqueceu de você, que Deus está perto de você. Então por isso você alcançou forças sem limites. Isso significa que nós estamos progredindo infinitamente em conhecer a Deus, se aproximar de Deus, servir a Deus e divulgar o monoteísmo. Então é isso que, através de Abraão, foi possível, diminuiu. Praticamente não há mais distanciamento entre Deus e o ser humano. E esse distanciamento, ele sem sombra de dúvidas, ele foi selado definitivamente no Monte Sinai, através da atitude de Abraão Avino, né? O nosso pai Abraão. Então, dentro desse contexto, né, Ler Lechá, Deus dá continuidade à dinâmica iniciada na Parashá Noach, levando-a ao nível seguinte. Vimos em Noach que Deus apresentou ao mundo a noção de Teshuvá, apresentou a Teshuvá, o arrependimento, o retorno a Deus, a diminuição do distanciamento entre Deus e o ser humano. A oportunidade de corrigir a má conduta e refazer a vida, mesmo depois de cometer erros, que de outra maneira pareciam fatais. Agora, em Ler Lechá, Deus não só possibilita que voltemos ao nosso eu original, como ainda nos permite retornar, techuvá, ao nosso e autêntico fundamental, o eu que antes nem sabíamos que existia, sempre desvelando panoramas novos e infinitamente mais elevados de nossa personalidade divina, a nossa alma divina, inata e de nossa ligação com o Eterno. Abraão possibilitou tudo isso para cada um de nós. Ler Lechá, vai para dentro de você mesmo. Busque o seu eu, que estava inativo, que é o seu eu divino, a sua alma divina, e faça com que ela seja alimentada, fortalecida e prevaleça sobre a alma animal. E então, cada vez mais, essa aproximação com Deus fará com que o seu dia a dia você possa andar de forma divina, né? Transmitindo, exalando o bom perfume da Torá, o bom perfume do monoteísmo, né?
Como que você pode vislumbrar esse bom perfume? Um exemplo simples. Você certamente já deve ter passado por esta experiência. Qual que é? Puxa vida, eu conversei com tal pessoa. Parece que essa pessoa, parece que nós nos conhecemos há tanto e tanto tempo. Nós nos entendemos assim de uma forma tão profunda que parece que nós somos velhos conhecedores, né? Como foi bom, como foi agradável conversar com aquela pessoa, né? E normalmente quando você vai embora, você sente saudades daquela pessoa, e quando você a reencontra, né, você dá aquele suspiro, né? Que bom que eu te encontrei. Precisava conversar com você de novo. Foi tão boa aquela nossa conversa. Ou seja, a nossa alma divina, ela está respirando esse bom perfume, né, de uma pessoa agradável. Assim precisamos ser realmente, sem sombra de dúvidas, para com as pessoas aonde formos, exalando o bom perfume da Torá, o bom perfume do monoteísmo. E disse o Eterno a Abrão, ou a Avram, anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei teu nome, serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Estamos lendo a Aliá, ok? Bereshit, capítulo 12, verso 1 a 13. E foi-se a Abrão, como lhe falou o Eterno, e foi com ele Lot. E Abraão era da idade de 75 anos da sua vida, da sua saída de Harã. Verso 5, 12, 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganho, e as almas que haviam adquirido em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão pela terra até o lugar de Shechem, até Elon, planície de Moré, e o cananeu estava então na terra. E apareceu o Eterno a Abrão e lhe disse: a tua semente, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Eterno que lhe havia aparecido, e saiu dali para o monte ao oriente de Bet-El, e estendeu a sua tenda, Bet-El ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Eterno, e invocou o nome do Eterno. E saiu Abrão andando e viajando para o sul. E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para morar ali, porque era grande a fome na terra. Foi quando se aproximou para entrar no Egito e disse a Sarai, sua mulher: eis que agora sei que és mulher formosa à vista. E será que quando te virem os egípcios dirão: sua mulher é esta, e matarão a mim, e a ti deixar-te-ão viver. Diz então que és minha irmã, para que seja bom para mim, por ti, e viverá minha alma por tua causa. Aqui encerra a leitura da primeira Aliá. Vamos a alguns comentários para que nós possamos aí compreender um pouco a respeito da nossa primeira Aliá e essa introdução à vida de Avraham ou Abraão. Quando nós temos aqui já no primeiro verso, né, onde o Eterno diz, né, aliás a Torá diz, né, Vaiomer Hashem el Avram ler lecha. Aí a seguinte palavra, nós temos três palavras importantes que a Torá nos traz. A primeira delas, logo depois de ler lecha, ela fala para nós assim, me'ar tsecha, me'ar tsecha. A segunda palavra é mimoladeterra, mimoladeterra. E a terceira palavra é umibeit, umibeit, certo? Então, o que significa exatamente estas três palavras que vêm numa sequência, né?
sem espaço, no sentido assim, não tem nada explicando. São 3 palavras que está ligado diretamente, né, sobre a questão de Abrão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Então vamos à primeira palavra, o que nos fala os nossos sábios. A primeira palavra é Me'ar Tserá. Me'ar Tserá. Segundo os nossos sábios, aqui quer dizer o seguinte: sai da tua terra. Então, sai da tua terra, né? Ou como diz a tradução ali, anda da tua terra. É a mesma coisa, sai da tua terra. Então, o que significa Me'ar Tserá, da tua terra? Quando o Eterno está dizendo a Avrão a respeito disso, ele está dizendo o seguinte para Avrão: sai da tua terra, que significa as suas tendências naturais. Qual eram as tendências naturais da terra em que Avrão habitava? Pura idolatria. A segunda palavra, Mimoladeterá. Mimoladeterá, do lugar onde nasceste, que significa os hábitos adquiridos naquele lugar, na casa de teu pai, né? Naquela terra, os hábitos adquiridos no meio ambiente em que você está vivendo, Avrão. E a terceira palavra é Umibeit, Avirá, Umibeit, Avirá, que significa a casa de teu pai, que significa o sentido, a educação que recebeste em casa de teu pai. Ou seja, não era simplesmente Abrão sair da sua terra, da casa do seu pai, da casa da sua parentela. Ele tinha que sair dali com raiz e tudo. Ele não podia levar as bagagens daquele lugar. Ele não podia levar as bagagens da casa idólatra do teu pai. Ele não podia levar a bagagem da idolatria da terra, os costumes, sem o temor do Eterno que havia naquela terra. Não havia obediência às mitzvot do Eterno, aos mandamentos do Eterno, que até então aqui eram as 7 leis de Noé. Porque as 613 leis foram dadas no Monte Sinai, específico para o povo judeu. Mas lá no Monte Sinai também foi selado, né, as 7 leis de Noé para as nações não judias. Ou seja, as primeiras mitzvot, as 7 leis universais, elas foram dadas até o Monte Sinai, confirmadas e seladas no Monte Sinai. Então, a terra em que Abrão estava, não obedeciam essas 7 leis universais. Então era preciso sair de raiz e tudo, deixar a bagagem para trás. A bagagem da idolatria, da desobediência, da rebeldia, a bagagem do distanciamento entre Deus e o ser humano. Certo? Segundo os sábios falam que Abrão, desde pequeno, desde menino, desde criança, ele já falava que havia um Deus que tinha criado todas as coisas, que era impossível que aqueles deuses que o seu pai fabricava, né, pudesse ter criado os céus e a terra com toda essa magnitude. E ele falava desse ser supremo. E por causa disso, o próprio pai de Abrão levou a ele a Nimrod para que ele fosse julgado, né? E segundo os sábios falam que Abrão foi jogado num tacho fervente de óleo. E Deus o livrou. A partir daí ficou mais claro a questão que a fé monoteísta de Abraão tinha fundamento. E segundo os sábios dizem que quando fala que Abraão foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente, para vocês terem uma ideia, segundo os sábios dizem que esse tal de tacho, ele tinha praticamente quase o tamanho de um campo de futebol. Então não era um tacho qualquer. Era um grande, mas grande tacho de óleo fervente, certo? Certamente aqueles que se opunham ao deus Nimrod, ali eram jogados direto
certo? Mas Abrão, ele foi salvo pelo Eterno e viram que realmente Abrão tinha fundamento e falava a verdade, né? Então, quando ele precisou sair, né? Ou seja, vamos dizer assim, quando ele foi exilado, né? Ele não foi exilado porque ele era um rebelde no sentido negativo, mas era porque ele falava a verdade. E ele divulgava a verdade na crença no único Deus, né? Então, vem Me'at Serra, Mimoladeterra, Umibeit Avirá, ou seja, sai das tendências naturais da tua terra, Me'at Serra, sai do ambiente, do lugar onde nasceste com seus hábitos, Mimoladeterra, e, por final, Umibeit Avirá, ou seja, a casa de teu pai, a educação que recebeste. Por isso que o profeta lá na frente fala que nós herdamos dos nossos pais somente mentiras. Ou seja, todo ensinamento que foge ao padrão da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, infelizmente, por mais boa intenção que os pais possam ter, estão ensinando coisas erradas aos seus filhos, porque não estão falando a verdade bíblica, a verdade de Deus. E por isso, Abraão veio diminuir e fazer com que a aproximação entre Deus e o ser humano fosse real, para que esses erros sejam corrigidos, para que esses erros sejam reparados, e assim o homem, o ser humano, ele possa voltar a andar com Deus, ok? Então, aqui nós temos essa questão nesse sentido aqui. Outra coisa que nós queremos aqui também aventar para vocês é que quando fala de Abrão, né, ele sai da casa, sai da tua terra, do lugar de teu nascimento, da casa de teu pai, disso que acabamos de falar, né? Então nós temos aí o que a Torá diz, né? O verso 4, né? 12:4. E foi-se Abrão como lhe falou o Eterno, e foi com ele Lote, e Abrão era da idade de 75 anos, na sua saída de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Lote, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganho, e as almas que haviam adquirido ali em Harã. Então, lembremos que Abrão ele precisava sair de raiz e tudo, ou seja, ele não podia levar estas bagagens do lugar de nascimento, dos hábitos da terra e dos falsos ensinamentos que recebeu da parte de seus pais. Mas aqui fala que ele levou algumas coisas, né? E essas coisas que ele levou, por que que ele levou? Porque isso pertencia a ele. E quando um justo ele tem posse de algo, isso se torna santificado por causa do justo. Então, estas coisas, né, que ele levou, os seus bens, suas criações, né, isso pertencia a ele, portanto, eram sagradas, porque pertencia a um justo. Quando ele vai com Lote, nós temos aqui o seu sobrinho, Lote, ou Ló, como ficou conhecido mais, de forma mais simples. Mas Lote era o seu sobrinho, ou seja, Lote ele era irmão, aliás, ele era filho do seu irmão Harã. Harã, o irmão de Abrão, teve 3 filhos, né? Foi Lote, Milcá e Iscá. Quem é Iscá? Iscá é outro nome de Sarai. Então, nas escrituras aí na Torá, você vai encontrar Iscá e entre parênteses Sarai, né? Ou às vezes você vai encontrar só o nome Iscá, Iscar, né? E depois na frente você vai encontrar Sara. Aí você vai falar, mas Isca e Sarai, que depois veio a ser Sara, é a mesma pessoa. Então, Harã teve 3 filhos, Lote, Milcá e Sarai, ou Isca. Esses são os 3 filhos de Harã. Portanto, Lote, Milcá e Sarai, eles eram sobrinhos de Abrão e Nahor, porque Terá teve 3 filhos. Terá
teve 3 filhos, Nahor e Harã, da sua primeira mulher. E da sua segunda mulher, Terah, ele teve Abrão, certo? E quando Nahor, ele casa com Milcá, ele está casando com a sua sobrinha, certo? E quando Abrão casa com Sarai, ele está casando com a sua sobrinha, certo? Que vem por parte da primeira mulher de Terah. Então, a mãe de Harã não é a mesma mãe de Abrão. Terah, a sua primeira mulher, teve Harã. E a segunda mulher de Terah teve Abrão, certo? Então, eles casaram com as suas sobrinhas, certo? Até então, era permitido, porque precisava crescer e multiplicar a face da terra, né? Então, dessa forma, sem sombra de dúvidas, depois disso, né? Depois lá no Monte Sinai, já não há mais aprovação e vem as mitzvot no sentido com quem o homem pode se casar. Entre eles, não pode se casar com a sua sobrinha. Mas aqui, até então, era permitido, ok? Então, portanto, Abrão não se casou com a sua irmã. Ele casou com a sua sobrinha, ok? Alguns dizem por aí que é irmã, por causa dessa passagem final aqui, onde Abrão fala para Sarai, quando eles vão ao Egito, né? Fale que é minha irmã. Por que Abrão disse isso? Ele mentiu? Não. Porque nesse tempo, né, os sobrinhos eram tidos como os próprios irmãos, porque eles conviviam como se fossem irmãos. Então, na família desta época, né, os sobrinhos eram como os próprios irmãos, né? Então, não houve uma mentira, porque era um costume da época, né, que todos estavam aí como se fossem irmãos, né? Então, não foi uma mentira, né? Mas, para poder aí tirar qualquer dúvida, né, Abrão, ele casou com a sua sobrinha e não com a sua irmã propriamente dito, filha da mesma mãe dele, ok? Ou seja, ela é sobrinha e irmã, porque os dois têm o mesmo pai, mas têm mães diferentes, né? Nesse sentido aí, vindo de Harã, né? Terah, Harã, Sarai e Abrão casando com ela. Isso como uma família só, né? Resumidamente, de forma mais simples, ok? Então, dessa forma, quando Abrão sai, ele sai com aquilo que lhe pertence. Ele não sai com a bagagem ou as bagagens da casa do seu pai, da terra e dos hábitos ali adquiridos, certo? E assim, realmente, ele obedece à ordem divina e ele vai em direção a um lugar que ele não sabe, mas ele confiou simplesmente na promessa divina. Dessa forma aí, nós podemos vislumbrar que confiança é algo precioso aos olhos do Eterno. E, portanto, nós precisamos aprender com Avraham Avinu, realmente, a questão de confiança. Nesse sentido, sair, vai por ti mesmo. Ou seja, vai para dentro de você mesmo e busque o seu eu autêntico, que o Eterno tem dado, que é a nossa alma divina, o nosso eu. Então, portanto, que nós possamos aí buscar realmente a grandeza espiritual que o Eterno está nos concedendo, para que nós possamos sair da nossa terra idólatra, da nossa parentela idólatra, dos nossos hábitos adquiridos desta forma, e possamos assim seguir realmente os preceitos do Eterno e levarmos às pessoas o monoteísmo, esse bom perfume, esse bom cheiro do conhecimento, como diz o nosso Rebbe. A sabedoria não está mais escondida, ela está revelada. E nesses últimos
10, 15 anos principalmente, nós estamos vendo aí o quanto que a sabedoria divina ela tem alcançado os quadrantes da terra através dos rabinos, através do judaísmo. O verso 3, 12:3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Uma coisa é certa. Alguém pode dizer assim, mas quem vai amaldiçoar Abraão? Ninguém vai. Porque as principais chamadas religiões, todas elas falam de Abraão. Então ninguém vai amaldiçoar Abraão. Ok, tudo bem. Mas por que as pessoas amaldiçoam os filhos de Abraão? Quando um filho é amaldiçoado ou agredido, o pai sente as suas dores. E por que os filhos de Abraão são amaldiçoados, são rejeitados, são agredidos de diversas formas? Quem são os filhos de Abraão? Os judeus. Por que muitos segmentos religiosos falam contra Israel e contra os judeus? Mas dizem que não falam mal de Abraão, que não amaldiçoam Abraão. Mas quando se amaldiçoa o filho, é o mesmo que amaldiçoar o pai. Quando se rejeita o filho, é a mesma coisa, rejeita o pai. O pai ele só vai entrar numa casa onde os seus filhos são bem recebidos. Se os seus filhos não são bem recebidos numa determinada casa, o pai não vai entrar naquela casa também. Porque se os meus filhos não podem entrar naquela casa, eu também não posso. Se os meus filhos não são bem recebidos naquela casa, eu também não vou entrar naquela casa. Então é isso que o Eterno está dizendo aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, aqueles que abençoarem Abraão e toda a sua descendência. Os judeus e todos aqueles que abraçam a fé monoteísta e ombro a ombro servem a Deus junto com os judeus. Então, abençoarei os que te abençoarem. A partir do momento que você, não judeu, abraça a fé monoteísta, você está confirmando que é um filho de Abraão. Porque Abraão, ele cumpria as 7 leis de Noé, e ele era um não-judeu até então. Então ele também é pai dos não-judeus. Ele é pai dos Benei Noé. E se você, não-judeu, abraça a fé monoteísta, e você é rejeitado, seja por quem for, você é filho. E se você não é bem recebido, e é rejeitado neste ou naquele lugar, nesta ou naquela casa, o Pai Celestial também não entra naquela casa. Porque os seus filhos estão sendo rejeitados. Então, abençoarei os que te abençoarem. É a mesma coisa quando se fala de abençoar Jerusalém e rogar pela sua paz. As pessoas falam assim, não, mas eu abençoo Jerusalém. Aí você diz para ela, você pretende fazer uma viagem a Jerusalém? Aí a pessoa responde, de jeito nenhum. Só tem guerra naquele lugar, eu não vou para lá não. Ué, você disse que abençoa Jerusalém? Você disse que ora pela paz de Jerusalém, você não quer ir para Jerusalém? Jerusalém é o portal celestial para esse mundo inferior. Se você rejeita Jerusalém, você rejeita a conexão com Deus. Porque quando, primeiramente, o Mashiach se revelar, se manifestar, vai ser em Jerusalém. E a partir de Jerusalém, como diz o profeta Ishayahu, é de Jerusalém que sairá a Torá e o ensinamento para as nações. Não vai ser de outro lugar. Não vai ser de Roma, não vai ser de Meca. Não vai ser de nenhum dos lugares do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia e por aí afora vai. Vai ser de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te abençoarem. Significa, quem ama Jerusalém, ama o Deus de Israel. Quem abençoa Jerusalém e abençoa os judeus,
filhos de Abraão, e abençoa os não-judeus que abraçaram a fé monoteísta e ombro a ombro estão andando com os judeus para servir a Deus, são abençoados por Deus. Portanto, saiamos da nossa zona de conforto e sejamos esse bom perfume da Torá, o bom perfume do monoteísmo, a crença no único Deus. Com a graça e a permissão do Eterno, que amanhã nós possamos nos encontrarmos aqui com a tarde, com a Torá. Shalom.